Mas vamos falar de Brasília. Bora! Já falamos de governo. Temos que falar de Congresso, porque esse é para revoltar muita gente, tá? Vamos lá. Ai, ai. O projeto que fixa o prazo de inelegibilidade em 8 anos foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Comissão essa que eu quero lembrar rapidamente é encabeçada por uma moça ligada ao bolsonarismo, à extrema-direita, que todo mundo achou estranho, mas numa negociação política ela ocupou essa vaga. Mas vamos lá. A proposta dessa moça que teoricamente preza pelo liberalismo, né, pelo que é liberal, pelo conservadorismo, pelo que é certo, a moça dessa comissão, tá? A proposta que passou nessa comissão comandada pela moça, mas a proposta mesmo é de autoria de ninguém mais, ninguém menos do que da filha do algoz de Dilma Rousseff no impeachment. Foi a filha do ex-deputado Eduardo Cunha que fez esse projeto, que pode reduzir esse período de inelegibilidade de quem faz besteirinha, favorecendo bandidos que podem se tornar elegíveis, inclusive estando ainda presos. Gente. Uma coisa lá Estados Unidos, né, Gabriel? Que coisa. É muito difícil, porque a gente vive aqui fazendo esses paralelos, né? E uma das coisas que a gente mais celebra, que a gente tem de melhor do que a legislação americana, é justamente a lei da ficha limpa. Mas pra que manter isso? Mas pra quê? Né? Não tem que manter isso aí, não. Olha só, vamos fazer um combinado aqui, turma, eu e vocês. Essa é uma daquelas propostas cheias de detalhes sórdidos, então eu preciso que vocês prestem bastante atenção, tá? Porque a PEC mexe em vários aspectos da inelegibilidade. A própria palavra inelegibilidade já é um detalhe sórdido dessa PEC, mas vamos lá. O primeiro deles é a contagem do prazo. Como que é feito hoje? Hoje, políticos podem ficar mais de 8 anos inelegíveis em 2 situações. Caso eles estejam cumprindo alguma pena em razão de um crime julgado, ou caso tenham o mandato cassado antes do término oficial daquele mandato. Na primeira situação, a lei da ficha limpa determina que a contagem da inelegibilidade deve iniciar depois do cumprimento da pena. Ou seja, se o candidato cumpre uma pena de 7 anos, ele vai ficar inelegível pelos 8 anos seguintes à saída dele da pena, totalizando, então, 15 anos de inelegibilidade. Mas isso não é justo. Pois é, eles não gostaram. Eu amo. Aí, no segundo caso, a contagem da inelegibilidade é feita a partir do final do mandato do deputado, mesmo que ele tenha sido cassado. Então, por exemplo, o papi da autora da proposta, o Eduardo Cunha, uma maravilhosa, uma alma impoluta, ele teve o seu mandato, que ia até janeiro de 2019, cassado em novembro de 2016. Então, a contagem dos 8 anos de inelegibilidade só começou, de fato, em janeiro de 2019, o que o torna inelegível por 11 anos até 2027. Tá bom. Tá, entendemos isso. O Eduardo Cunha falou, filha, presta atenção aqui no papai. Você vai fazer o seguinte. E aí ela conseguiu levar isso pra frente. Mas agora eu quero saber, isso foi lá na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Como é que fica se for aprovado de fato no plenário do Senado? E só um detalhe, na comissão, aprovado, amplíssima maioria. Ninguém foi contra. Todo mundo aplaudiu. Todo mundo! É igual a votação de aumento de salário de deputado. Se for pro Senado, como é que é? Olha o tamanho do BO. Fala. De acordo com o texto, tem 3 possibilidades, então, agora, né, caso ele seja aprovado, de contagem do prazo de inelegibilidade. A primeira condição envolve a contagem a partir da decisão que decretar a perda do cargo. Olha como é complexo. Ela vale para membros do Poder Executivo e do Legislativo em nível federal, estadual e municipal. Já a segunda envolve o caso de abuso de poder econômico ou político, aquilo que o Ministério Público Eleitoral está atrás do Pablo Marçal aqui em São Paulo. A contagem do prazo em caso de decisão já transitada em julgado pela Justiça Eleitoral, que envolverem o tema, é iniciada no ano da eleição em que ocorreu o abuso. E aí o candidato apenas se torna inelegível. Na verdade, ele ganha tempo, né? Caso ocorra a cassação do diploma, do registro ou do mandato. Algo que não é exigido atualmente pela legislação. E aí, gente, aqui vem o pulo do gato.
Na prática, essa segunda questão, essa nova redação, ela pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro elegível novamente. Não me diga. Ela pode. E aí vem um recadinho, meu bom recadinho. Se você assistiu a nossa entrevista com o Ciro Gomes no Rival Talks, você vai ver que eu já tinha dito aqui, já tinha dito que aqui nesse país a gente não tem como garantir a inelegibilidade de ninguém, assim como a do Lula não estava garantida. Né? Ele não ficou os 8 anos que teoricamente ele teria. Obviamente que a questão do Lula foi toda dentro da justiça, eu não estou dizendo que não foi, tá? Mas é isso, aqui no Brasil a gente tem uma insegurança jurídica imensa. Então, como que isso beneficiaria o Bolsonaro? Bom, a atual inelegibilidade do ex-presidente não implicou em cassação de registro ou diploma ou mandato, já que ele perdeu o pleito e não foi diplomado. O que o permitiria, então, recuperar a sua elegibilidade. E aí tem a terceira possibilidade, que é, em caso de renúncia, após representação de membros do Legislativo ou do Executivo, que possa levar à abertura de processos por infringir a Constituição em qualquer nível, nesse caso, a data da inelegibilidade começa a partir da renúncia. É para ninguém entender mesmo. É para o relógio ir para trás. Então vamos lá, Fernando Collor de Mello não sofreu de fato o impeachment, acabou sofrendo depois, renunciou. Mas renunciou antes. A inelegibilidade dele passa a contar a partir do dia que ele renunciou e não a partir do dia que a justiça definiu que ele deveria ser empichado. Que loucura, que maluquice. É isso. Enfim, gente, esse é outro ponto importante do projeto. Exatamente. Lembrando que, como eu falei lá em cima, todas essas questões que eu mencionei agora, elas vão estar limitadas a 8 anos de inelegibilidade. 8, acabou, é sempre 8. Ok, 2 mandatos, digamos assim, né, de grandes coisas. Hoje, como o Gabriel já falou, se um político está cumprindo a inelegibilidade e recebe uma nova pena, os 8 anos que o Gabriel acabou de falar podem ser acumulados em até 15 anos. Hoje. Atualmente, essa é a lei. Se passar... Na nova regra, passando ali pelas votações, se houver uma nova condenação, a inelegibilidade não pode ultrapassar 12 anos. É uma piada, cara. Ou seja, 3 eleições majoritárias. Outra mudança é nos casos de inelegibilidade por improbidade administrativa. Que quase não acontece nesse no país. Brasil, gente, isso é negócio de ficção de Netflix. Hoje, basta que seja comprovada a voluntariedade da pessoa. Na nova regra, a condição é que exista a comprovação do dolo. Muito bom, né? Ou seja, a intenção deliberada de cometer o crime. Eu quero roubar. Se não tiver a mensagem no Zap, eu quero roubar sim. Se não tiver aquela foto da Gabriela Biló fotografando o Zap por cima de alguém, não faz o que quer fazer na festa do caqui aqui no Brasil. Terra sem lei. O Gleison falou, existe algum artigo que determina a perda dos direitos políticos hoje em dia? Tem sim, o Gleison. Na verdade... A rigor, você só perde os direitos políticos seus em 2 situações, basicamente. Cancelamento da naturalização ou perda de nacionalidade brasileira. Mas aí tem todos os outros casos, mas aí depende da justiça, depende de você comprovar uma série de coisas, que é incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado, recusa de cumprimento de obrigação a todos imposta ou da prestação alternativa e improbidade administrativa. Mas tudo isso está sendo colocado em xeque nesse exato momento com essa proposta. Porque está falando de improbidade administrativa, está falando sobre coisa transitada em julgada. Então, assim, não. Basicamente, assim, você não é cidadão brasileiro? Não então, pode. De resto, festa do caqui. É isso. Cada um faz o que quer e eles ficam fazendo essas legislações para se retroalimentar de impunidade. É desesperador. Gente, mas desesperador. Gabriel, agora, assim, eu sei que não é uma pergunta que se faça, mas não é possível que isso vá passar, vai passar, né, no Senado. Porque assim, ó, eles aprovaram Passou na CCJ. Não, Gabriel, e assim, vamos combinar? Semana passada eles aprovaram a anistia absoluta para os partidos políticos. A Agora gente trouxe aqui no Rivo News. É quase uma anistia absoluta para políticos. Então, assim, estão fazendo o que querem. Isso. Eu tô cansada. Essa realmente é a melhor vinheta para rodar nesse momento. E vou fazer esse comentário, sim. Talvez Hoje não devesse, mas irei. Isso tudo acontecendo,
sob a tutela de um presidente da República que prometeu que, entre todas as outras coisas que faria, ampliaria e muito o combate à corrupção, dado o histórico de corrupção que ele próprio possui, independente da decisão do Supremo ou não. Porque lembrando sempre que as provas que foram obtidas não foram todas anuladas. O processo foi anulado por outras questões, não por falta de prova. Então, assim, a gente vai seguir caindo nesse conto de acreditar que alguém vai nos salvar? Ninguém está interessado em nos salvar lá em Brasília, gente. Gente, todos os políticos na CCJ encamparam. Não teve ninguém para levantar e falar assim, não. Não. Incrível. Não. Então, assim, realmente fica difícil de acreditar em política. Fica muito difícil, mas vamos lá.